Na verdade, eu comecei a tentar aplicar alguma coisa antes de fazer a formação de facilitação, né? Aham. Eu participei do workshop. Na época que eu busquei o workshop, eu estava me sentindo muito incomodada em relação à minha atuação enquanto profissional de RH, porque eu sempre me preocupei com autodesenvolvimento, sempre busquei aprender coisas novas, e eu percebi que eu não estava mais saindo do lugar. Tudo que eu buscava era sempre mais do mesmo. Eu pensei, não, mas o que a gente sempre fez, o que sempre funcionou, não está fazendo mais sentido. Então, eu preciso buscar algo novo. Quando eu voltei para a empresa depois do workshop, eu já comecei a tentar aplicar algumas coisas. Até mesmo porque uma outra pessoa que trabalha junto comigo participou também dessa formação. Só que eu percebi que, como a gente precisa envolver várias pessoas de várias áreas, de vários processos, e dentro de uma cultura mais tradicional, aí que eu comecei a me deparar com uma necessidade de aprender a facilitar turmas, sabe? Porque por mais que eu trouxesse algumas premissas do Design Thinking para as reuniões, para as rotinas de trabalho, eu ainda não conseguia mobilizar turmas. Então, eu comecei a aplicar algumas partes do que eu já havia aprendido. Comecei a exercitar mais na linha da empatia, do entendimento com a área de vendas, por exemplo, que tem uma atuação regional e a gente nunca tinha ido até as regionais. Então, eu comecei a acompanhar a jornada de trabalho dos executivos de vendas com o objetivo de melhorar a experiência deles e foi fantástico. Aí eu consegui perceber a aplicabilidade do Design Thinking mesmo. Só que ainda estava muito na linha de conhecer e de entender a jornada deles. E aí trouxe essa apresentação para a empresa viu que fez muito sentido e começou a me dar mais autonomia para experimentar mais as premissas e as práticas do Design Thinking. Foi um diferencial muito grande participar da formação de facilitação, porque é claro que inicialmente a gente precisa ter o entendimento, conhecer as práticas, Canvas e tudo mais, mas o que tem por trás da facilitação é muito diferente de quando a gente está participando de uma oficina ou de um grupo, né? Então, tem muitas frentes desafiadoras, assim, principalmente quando a gente está num ambiente de uma cultura onde é valorizado o individual, né? Onde as pessoas trazem as ideias e ou é uma ideia ou é a outra, né? Não tem muito essa cultura aí de quanto mais ideias, melhor, de divergir para depois convergir. Então, dentro da facilitação, eu consegui me munir mais de técnicas e de ferramentas de como aguçar isso nas equipes, de como facilitar, né, a participação, a colaboração, como fazer melhor as perguntas, como potencializar a construção de um grupo que muitas vezes vem para a oficina com a ideia de defender a própria ideia, né, e não de colaborar e de contribuir para que juntos cheguem numa solução final. Então, a facilitação, ela me trouxe muito dos bastidores, né, e são muitos detalhes. E eu percebo a cada oficina que eu facilito, eu estou sempre aprendendo alguma coisa, sempre desenvolvendo alguma habilidade. Então, é algo que a gente não aprende lendo e estudando apenas, são horas de voo mesmo. E a facilitação me ajudou muito nisso. Então, depois que eu desenvolvi esse trabalho da jornada dos executivos, apresentei para a empresa, uma colega de trabalho viu sentido aplicar isso nas áreas que ela atende também, me convidou para ajudar na facilitação de um encontro, de uma reunião, aí fui auxiliá-la. Aí depois, outra área de comunicação, me convidou para facilitar um workshop mesmo, para a construção é como se fosse uma espécie de um guia de conduta do colaborador, que as pessoas não viam sentido, não se sentiam representadas dentro desse guia do colaborador. E aí foi um desafio muito grande, porque aí foi um workshop maior, né, com 30 pessoas de áreas diferentes, de regionais diferentes, de marcas diferentes do grupo, e eu facilitando, assim. Mas foi muito legal, eu consegui trazer para a oficina tudo que eu aprendi na formação de facilitação e foi um sucesso, assim, foi muito desafiador, mas foi um sucesso. A empresa ficou bem satisfeita com o resultado, foi nítida, assim, a percepção do sentimento de pertencimento das pessoas, elas entenderam o porquê realmente da gente trazer a diversidade para construir algo para as pessoas, a gente precisa envolver as pessoas nisso. Então, a formação em facilitação,
ela me trouxe toda essa preparação para conseguir realmente facilitar uma oficina de Design Thinking, que é completamente diferente de uma facilitação de um treinamento. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas é completamente diferente. A construção é do grupo, né? Então, a gente precisa aprender a fazer as perguntas certas, a incentivar, a estimular. Tem que ter toda uma programação, tudo cronometrado. A gente tem que ter sempre um plano B para improvisar. Depende muito da construção e da produção de cada grupo. E essa formação, ela me preparou muito para isso. Então, eu me senti muito segura de ir para essa facilitação maior em função da formação que eu fiz na DT voltada para a facilitação. E, assim, tá fazendo o mais legal, o mais gostoso disso é que está fazendo muito sentido para as pessoas, sabe? Então, assim, tanto para as áreas que eu atendo, para as áreas das minhas pares, então a empresa está vendo muito sentido. E é algo que a gente começou experimentando mesmo. Vamos começar a fazer pequeno, vamos testar, experimentar e ver se está fazendo sentido. E é um trabalho constante, né? Que não para, porque mudou o cenário, mudou o contexto, mudou a jornada, mudou a experiência. Então, é um ciclo contínuo mesmo. E isso aqui é muito legal. E você encontrou muitas barreiras no início para começar a juntar pessoas e facilitar e propor workshop ou não? Foi mais ou menos? Então, na verdade, foi mais ou menos porque no início, na primeira dificuldade, na primeira barreira que eu encontrei, para você ter uma ideia, a primeira barreira que eu encontrei foi o seguinte: ah, gente, para que você tá com essa pressa para fazer esse curso? Não esquenta a cabeça com isso, não, você não vai conseguir aplicar isso agora. Ouvi de pessoas assim, nossa, mas tem a ver com a sua área? Eu disse assim, gente, mas tem tudo a ver. Então, essa falta de incentivo assim, de algumas pessoas da área, não da empresa, mas da área mesmo, foi a primeira barreirazinha, assim. Aí depois eu pensei, não, peraí, então vou fazer e vou começar fazendo pequeno. E aí eu comecei a compartilhar com pessoas que também já haviam feito a formação, que acreditam nesse modelo de trabalho. E aí a gente começou a fazer pequeno mesmo, igual eu te falei. Eu comecei especificamente com a área de vendas, que é uma área que eu atendo. Pensei, não, então se eu não consigo vender a ideia para depois executar, eu vou executar dentro da autonomia que eu tenho e depois eu apresento o resultado. E aí, na hora que eu apresentei o resultado, a diretoria falou assim, nossa, estou impressionada, não esperava, muito bom o trabalho. E aí eu tive o patrocínio dessa diretoria, que é da diretoria comercial, entendeu? Então, a partir desse momento, esse trabalho começou a ganhar credibilidade. Então, pares começaram a me convidar para facilitar outros encontros dentro de algumas áreas específicas. E aos pouquinhos foi tomando uma proporção maior, até chegar nesse projeto maior, que é um projeto que envolve compliance, inclusive, envolve toda a empresa, não só a empresa, a marca que eu atuo hoje, mas todas as marcas da empresa. Então, é um projeto grande. E aí as pessoas me falaram, não, vem cá facilitar um workshop, porque as pessoas não estão se sentindo representadas dentro desse trabalho. E a gente precisa abraçar todas as marcas do grupo. Eu falei, não, então o primeiro ponto é chamar representantes de todas as marcas, de todas as áreas, para construírem juntos. E foi um sucesso. Foi muito legal. E aí, através do resultado, né, quando a gente está num contexto mais pragmático, a gente vai ganhando credibilidade, visibilidade, mais liberdade para atuar e para colocar em prática. Essa foi a minha estratégia. Muito parece boa. que tem funcionado. É o famoso hackear a cultura, né? Então, mas o Design Thinking me trouxe muito isso. Eu falo que é um divisor de águas assim, na minha profissão, porque é realmente uma forma diferente de pensar, né? Então, enquanto eu buscava me atualizar dentro da mesma linha de pessoas, de RH, eu comecei a não sair mais do lugar. E aí eu percebi que a gente precisa transitar, envolver cada vez mais pessoas diferentes, que pensam diferente, de áreas diferentes. Tudo isso eu aprendi de uma maneira bem consolidada, assim, dentro dessas duas formações que eu fiz com vocês. Que legal. E tem gerado um resultado bem interessante na minha atuação enquanto profissional.